Evangelho de João, capítulo 14. Eu queria ler com você apenas o verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Enquanto você encontra aí, deixa eu te dizer algo sobre esse texto. Queridos, ele está inserido em um contexto profundamente íntimo e pastoral do ministério de Jesus na terra. Ele trata-se do chamado, o contexto que ele está inserido. Trata-se do chamado discurso de despedida de Jesus mesmo. Quando você vai para o Evangelho de João, você vê que esse discurso de despedida começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17. E toda essa mensagem que João registra nesses capítulos acontece na noite anterior à crucificação, durante aquela última ceia dele com os seus discípulos. E no meio de todos esses ensinos que Jesus traz ali aos seus discípulos, ele deixou essa palavra de João 14, 21, quando ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Deixa o versículo um pouquinho na tela para mim, por favor. Eu queria te pedir uma coisa, dá uma olhada nesse texto e lê ele mais algumas vezes para você mesmo. Amém? 1, 2 vezes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Leu? Amém? Então agora me diz uma coisa, lendo, olhando, visualizando aqui esse texto, qual é a parte desse versículo que te chama mais atenção? Talvez uma palavra, uma expressão completa, uma frase completa dele. Qual é a parte que te chama mais atenção nesse texto? Com certeza teve uma, amém? Então, se você identificou, guarda ela aí, porque talvez você vai precisar de voltar nela até o final da nossa conversa de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite como a tua igreja, já te adoramos, ó Deus, com cânticos, com as nossas expressões, ó Pai, mas neste momento nós nos curvamos diante da tua palavra. Ó Deus, essa palavra que verdadeiramente tem o poder de nos transformar, de nos santificar. E eu oro agora para que o Senhor venha, através da unção do teu Espírito Santo, com toda a autoridade, e que o Senhor fale de uma forma coletiva e também individual com cada um de nós. Que possamos sair daqui, Senhor, mais enriquecidos com as verdades espirituais do Senhor para a nossa vida nesta oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Eu quero repetir a leitura do texto, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, vivemos um tempo em que nós estamos assistindo uma geração que, embora professe amar a Deus, a verdade é que muitos selecionam o que desejam obedecer das Sagradas Escrituras. E assim, muita gente está ignorando partes da palavra, e principalmente aquelas partes que confrontam seus desejos ou o seu estilo de vida. Dentro disso, muitas vezes, o amor a Deus, ele é confundido com momentos, por exemplo, de emoções, onde nós somos levados pelas nossas emoções. O amor a Deus, ele é confundido com atos de religiosidade aparente. Irmãos, vocês sabem que a minha língua enrola de vez em quando, né? Isso acontece com você? Irmãos, tem 50 anos que eu tento lutar contra isso, mas
No céu eu vou falar direitinho. Né? Então, no meio de tudo isso, quando algumas pessoas, nessa geração que nós estamos vivendo, que professa que ama, né, que muitas vezes selecionam o que querem obedecer ou não, a gente vê muita gente, sim, na verdade, ignorando partes fundamentais da Escritura. E eu quero repetir isso, porque isso é muito importante. E sempre quando há esse ato, essa ação de ignorar parte das Escrituras, é importante a gente destacar que isso é feito de forma intencional. E sempre acontece quando elas confrontam os desejos carnais que existem em nós, ou aquele estilo de vida que muitas vezes nós sabemos, estamos careca de saber que não agrada a Deus, que satisfaz apenas a nossa carne, né? E a gente insiste em permanecer neles. E dentro disso, queridos, esse amor, ele é confundido com emoções e atos de religiosidade. Por quê? Nós nos enganamos. Porque mesmo com essa atitude de selecionar o que queremos obedecer, nós conseguimos muitas vezes ter momentos de emoções onde nós nos derramamos, choramos, adoramos a Deus. Vimos ou temos a atitude de estar na igreja todos os domingos, por exemplo. Isso não pode ser apenas um ato religioso. Talvez até jejuma de vez em quando, lê a Bíblia, ora, participa de uma célula. Mas entende, é importante a gente considerar isso. Muitas vezes, quando a gente está vivendo um estilo de vida que seleciona o que quer obedecer, muita coisa dentro disso pode ser apenas atos religiosos. Nada que vai mudar a sua vida, porque quando a gente seleciona o que queremos obedecer, como o nível que queremos nos sujeitar a Deus, na verdade nós estamos bloqueando o agir dele na nossa vida. Quantos estão entendendo? Então, quando a gente olha aqui nesse texto, Jesus estabelece um critério claro e inegociável para o nosso relacionamento com ele. Quando ele diz assim, ó, que amá-lo é obedecer os seus mandamentos. Ponto. Isso é amar a Jesus. É obedecer aos seus mandamentos. A verdade que ele nos deixa aqui, queridos, ela é clara. Ela nos diz que a palavra de Deus não é um cardápio, onde se tem a opção de escolher. Mas, na verdade, é algo que precisa ser vivido, assumido e vivido de forma completa. É essa a mensagem que Jesus deixa. Muitos hoje, dentro dessa geração, olham para a palavra de Deus como quem escolhe pratos em um self-service. Pegam o que agrada, mas deixam de lado aquilo que confronta, que desafia, que mexe com o orgulho humano. É isso que nós estamos vivendo. E a gente não pode esquecer que obediência parcial é desobediência disfarçada. Quando a gente lê o capítulo 1 do livro de Tiago, do versículo 22 ao 25, você vai entender isso. Quando ele diz ali que aqueles que não obedecem a Deus, eles estão vivendo, na verdade, uma desobediência disfarçada. E olha o perigo, é uma desobediência disfarçada de santidade. Isso é muito sério. Trazendo para nós um contexto bem próprio para nós hoje aqui, esse grupo que está aqui me ouvindo agora. Gente, é bem verdade que todos nós desejamos ter um relacionamento frutífero com Deus. Sim ou não? Ou você não deseja isso? É bem verdade que todos nós queremos ter uma vida cristã em que realmente se experimenta a presença manifesta de Deus em todo o tempo e em todas as coisas. Sim ou não? Portanto, a gente precisa entender que há um caminho para que isto se torne realidade na nossa vida. E é sobre isto que quero discorrer com você nessa reflexão, onde eu coloquei o tema como o amor e obediência, o caminho da revelação. Amém? Nesse versículo específico, João 14, 21, Jesus nos ensina que há uma relação direta entre amor, obediência e revelação divina.
E eu quero, sabe, dentro disso, convidar você a olhar, explorar um pouco esse texto, examinando algumas palavras, expressões. É por isso que eu disse para você fazer isso logo no início, com a intenção de entender suas implicações espirituais e práticas para a nossa vida cristã. Amém? Porque você não veio da sua casa hoje para este lugar apenas para ouvir mais um discurso. Amém? A palavra de Deus, ela precisa ter um lugar na nossa vida que seja recebida e liberada para nos transformar naquilo para a qual Deus a envia. E Ele conhece a minha e a sua realidade agora aqui. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar a você o que o texto diz. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos. Essa primeira parte do texto, queridos, carrega um peso teológico e espiritual muito significativo. O verbo ter aqui, que Jesus usa, não se refere apenas a possuir de forma superficial os mandamentos dele, como, por exemplo, ter um livro na sua estante, ter uma Bíblia na mão, ou ter várias versões da Bíblia no seu aparelho eletrônico, seja num iPad ou num celular que está à sua mão. O termo usado no original grego aqui para ter, implica em reter, manter, segurar firme com intenção ou intencionalidade e consciência ou racionalidade. Ou seja, é uma posse contínua e ativa. É algo que você entendeu, conheceu e reteu, e tomou aquilo para você. Entende? Então, ter os mandamentos de Jesus não se trata apenas de conhecer intelectualmente, mas de entender intelectualmente e permitir que isso desça para o coração, onde nós passamos a valorizá-los, a assumi-los como princípios que vão, a partir desse conhecimento, nortear a nossa vida. Amém? Algo que precisamos entender aqui também é que Jesus não está falando de leis genéricas, mas Ele está falando dos seus mandamentos, aquilo que Ele mesmo ensinou com autoridade, diz a Bíblia, que Ele ensinava com autoridade ao longo do seu ministério entre os homens. É desses mandamentos que Ele está falando, é dessa palavra transformadora, é dessa palavra santificadora. Então, ter os mandamentos de Jesus não é conhecer apenas, saber sobre eles, é acolher seus ensinos como padrão de fé e prática. Irmãos, a gente até usa muito esse discurso, não é? Quantas vezes a gente fala, não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Irmãos, olha a profundidade disso. Quantos têm a Bíblia como a regra de fé e prática? Agora, e na prática? É isso mesmo que acontece comigo e com você? Entende? Então a gente precisa entender que a palavra de Jesus aqui fala de um acolhimento, né, de uma posição onde nós assumimos os seus ensinos. E eu só consigo entender isso, ou só consigo ver que isso é possível quando a gente internaliza a sua palavra. O que é esse internalizar? É quando a gente permite ou decide fazer com que a palavra saia da nossa mente e desça para o coração, porque enquanto ela não descer para cá, ela não vai ter o poder de transformar o nosso caráter, de realmente tocar a raiz da nossa existência, ao ponto de que o Espírito Santo possa entrar e dizer: agora você vai mudar, agora você está pronto para experimentar algo novo. Outra coisa que eu quero destacar é que o termo ter aqui sugere também intimidade com a palavra de Deus. Fala de alguém que carrega os seus ensinos ou os ensinos de Cristo como um tesouro. Pensa um tesouro que você protege a todo custo. Fala de alguém que decidiu se colocar
sob a influência direta, plena do senhorio de Jesus. Então a gente entende logo por essa primeira expressão que nós podemos até ter uma Bíblia em casa ou nas mãos, mas a questão é, nós a conhecemos, nós nos dispomos a conhecer os mandamentos, e daquilo ou aquilo que já conhecemos, nós temos tido a decisão, a atitude, a ação de guardar isso no coração. Irmãos, essa que é a questão. Quando a gente lê Salmo 119, 11, o salmista diz assim: guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Tem outra versão que diz assim: escondi. Pense em algo escondido. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Textos como esse apenas reforçam que o conhecimento da palavra não pode ser algo superficial, intelectual, mas algo interno e ativo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Depois de dizer, aquele que tem os meus andamentos, Jesus acrescenta, e os guarda. E isso aprofunda ainda mais o compromisso que o cristão deve ter com a sua palavra. Percebe-se agora que o verbo em foco aqui é guardar. E olha o que ele significa no original grego. Significa vigiar atentamente, observar com diligência, preservar cuidadosamente e praticar com fidelidade. Então, irmãos, a gente pode destacar aqui que a obediência a Jesus, se você for olhar para todo o texto, ele mesmo diz que ela precisa ser o fruto do amor a Ele. Amém? E isto é que torna uma vida cristã autêntica. Isto é que leva o cristão a viver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. A nossa obediência, ela não pode ser motivada por interesses pessoais, por medo, ou por uma mera obrigação religiosa, moral, mas essa obediência, ela precisa ser motivada pelo desejo profundo de termos um relacionamento vivo, íntimo e transformador com o Senhor. Por quê? Porque tivemos um entendimento. Ele é tudo o que precisamos. Não é o que nós cantamos aqui? A presença dele é tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós mais temos que desejar. E é interessante que quando você volta no versículo 15 do mesmo capítulo 14 de João, você vai ver Jesus declarando exatamente isso, que a obediência, ela precisa ser uma expressão do nosso amor a Ele. Olha o que ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Deixa eu te dar levar você a fazer algo agora. Pense em algo precioso que existe na sua vida e que você não está disposto a abrir mão de forma alguma. Pense aí. Todos nós temos algumas coisas assim em nossas vidas. Eu queria te dar essa oportunidade para pensar. Há alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu cheguei na Alessandra e disse assim: meu bem, eu quero morrer junto com você. Irmãos, deixa eu explicar, ela achou um absurdo, ela não comprou a ideia, né? Ela não comprou a ideia não, eu acho que ela quer que eu morra primeiro. Estou brincando, mas irmãos, o que eu estava pensando que me levou a falar isso para ela? Sabe quando você olha para algo, para alguém que você ama muito, e só de você pensar que pode ficar sem aquilo, para você é melhor ir junto? Aí eu disse para ela assim, né? Eu falei assim: olha que legal, pensa, a gente vai dormir, e no outro dia ninguém acorda. Os dois foi. Irmãos, ela não gostou da ideia, né? Mas percebe, quando
o que eu quero te dizer com isso? Né, irmãos, eu estou falando da minha esposa, que é, depois de Jesus, a coisa mais importante para mim. Né? Entende? Então, todos nós temos alguém ou alguma coisa na nossa vida que a gente considera em tão alta estima que a gente não está disposto a abrir mão por nada. Não é verdade? Há 2 semanas atrás, nós casamos o nosso primogênito. Irmãos, e olha só, eu e a Lê, como pais, a gente viveu uma experiência, quem casou filho aqui vai entender o que eu vou dizer agora, muito profunda esses dias com a liberação do nosso filho. Irmãos, como é difícil liberar alguém que a gente ama profundamente, que a gente não quer. Na verdade, há aquela luta interna, por mais que você fica feliz, mas é algo, puxa, tem que ir mesmo. Né? Como foi difícil, né? Na noite, depois do casamento, chegar em casa, né? Nós no quarto, na cama, já preparados para dormir, com a janela do apartamento aberta, e de repente a Alessandra vira para mim e fala assim, hoje o nosso filho já não volta para casa. Hoje eu não vou escutar o barulho do freio de mão do carro quando ele chegar. Né? Irmãos, pensa num negócio que foi difícil para nós. E olha, é algo bom, ele casou com uma mulher de Deus, uma filha maravilhosa, construiu uma nova família, ou começou a construir. Mas mesmo assim, por que nós temos esse comportamento? Porque o filho é algo que a gente ama demais. É algo que a gente tem como autoestima. E foi tão interessante durante a semana, né? Eles foram viajar. E aí, irmãos, olha a complicação disso. Agora não pode ligar para saber se está bem. Não pode passar uma mensagem, passar uma mensagem, perguntar como que está nas primeiras noites de casamento. E aí foi muito engraçado, quem sabe como que a gente decidiu, eu e a Lê, a gente precisa saber notícia, ligar nós não vamos, mandar WhatsApp muito menos. Aí como que a gente fez, irmãos? Olha isso, a gente ia lá no WhatsApp e olhava no WhatsApp do Jorge Augusto a última vez que ele tinha visualizado. Corria no WhatsApp da Gabriela e olhava a última vez que ela tinha visualizado. E aí, visualizou tal hora. Ele tal hora, ela tal hora. Não, então eles estão bem, não morreram, estão vivos, está tudo certo. Né? Então, não mata não, né? Então, irmãos, porque percebe que aquilo que a gente tem em alta estima na nossa vida, é assim que a gente trata. Por mais que a gente entende que o filho tem que deixar pai e ir embora mesmo. Mas por que esse comportamento, essa sofrência toda? Porque a gente ama, a gente quer bem, a gente quer estar perto. Essa semana, para a Alessandra tê-lo lá em casa, ela fez uma rosquinha gostosa e chamou ele para ir lá buscar. Né? Então, são estratégias, né, que a gente já está começando a usar aí, né? Entende, queridos? Então, olha só, por que eu estou te contando isso? Para abrir a sua mente. É assim que precisa ser os mandamentos sagrados para nós. Percebe? E eles têm esse mesmo valor? Eu me agarro a eles da mesma forma que me agarro à esposa, a um filho, talvez a uma empresa. Eles têm esse mesmo valor. Quando eu olho para eles, eu tenho essa sensação, Senhor, eu quero morrer pelos seus mandamentos. Eu tenho esse mesmo comportamento ante a palavra de Deus, ou não? É esse nível aqui de valorização da palavra que Jesus quer que a gente entenda quando ele disse, e os guarda. É esse nível. Se for preciso morrer pela palavra, eu quero morrer. Então a gente entende com isso que guardar é muito mais do que obedecer ocasionalmente. Guardar aqui é viver uma vida submissa, plenamente submissa à palavra, à vontade de Jesus. É isso que ele quer nos ensinar aqui. Ao contrário disso, no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer
que se nós escolhemos viver o contrário disso, ele vai dizer assim, olha, vocês estão apenas enganando a vocês mesmos. E a palavra é, quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes. Tiago diz isso. Ei, acorda. Quando você vive assim, não pratica, não vive aquilo que você já conhece, que o Senhor já te revelou da sua palavra, você está apenas se auto-enganando. Amém? John Wesley, ele tem uma citação que ele disse assim, o que Deus uniu, ninguém separe. E ele completa a frase, amor e obediência andam de mãos dadas. Ou seja, dentro do nosso contexto hoje, é impossível a gente amar a Jesus sem viver a sua palavra, sem obedecer a Ele, sem guardar os seus mandamentos. Amém? Depois de esse os guarda, Jesus disse, esse é o que me ama. Pronto. Aquele que tem e que guarda, esse é o que me ama. E a gente precisa entender, queridos, que essa frase de Jesus se refere a um amor agora, não só de palavras, mas um amor com ação. Esse me ama aqui vem de alguém que depois de ter conhecido, de ter os mandamentos do Senhor, resolveu, decidiu, em alto nível, guardá-los, valorizá-los, assumi-los. Agora, aqui a gente percebe que a palavra em foco é ama. E se você for olhar o original aqui, é ágapo. O que é esse amor aqui? É um amor sacrificial. Fala de um amor incondicional. Fala de um nível de amor onde busca agradar o outro acima de si mesmo. E quem é a outra parte que está na jogada aqui? Jesus. Não é uma esposa, um filho ou qualquer outra coisa, é Jesus. Entende? Então, esse é que me ama, esse me ama porque ele decidiu viver para me agradar, para me satisfazer. É isso que Jesus está dizendo. E aí, queridos, a gente vê o João dizendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, que o amor de Deus, né, que guardemos os seus mandamentos. Ele diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E olha que coisa, ele termina o texto dizendo assim, ó, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Em outras versões vai dizer, os seus mandamentos não são pesados. Quantas vezes talvez você já disse ou ouviu alguém dizer, nossa, mas é difícil demais viver o que está escrito na Bíblia. Mexe só o dedinho pequenininho do pé, quem já pensou isso um dia? Você sabe por que muitas vezes nós somos levados a pensar assim? Porque, na verdade, a gente está encarando viver o que a Bíblia ensina como religião. A base daquilo que está na nossa mente não é amor por Ele. Porque quando é amor por Ele, a gente vai olhar consciente de tudo que Ele fez por nós e dizer assim, tudo isso que Ele está requerendo de mim é fichinha diante de tudo que Ele fez por mim. Então não se torna pesado, entende? Nem difícil, a gente decide fazer. Amém? Depois disso, na sequência do texto, talvez aqui é onde os nossos olhos, né, mais são voltados, ou mais se voltam, a partir dessa parte aqui. Depois disso, Jesus diz assim na sequência do texto, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Irmãos, olha só, aqui ele está falando que seria um tipo de reciprocidade divina, que seria direcionada àquele que decidiu amar ao Senhor. Lembrando que esse que decidiu amar ao Senhor, é quando ele decidiu não só conhecer, mas guardar os seus mandamentos.
E é importante a gente destacar aqui, até para um entendimento teológico melhor do assunto, que isso não se trata de uma ideia de meritocracia. Ah, então Deus me ama porque eu obedeci? Porque eu fiz uma obra? Porque eu pratiquei isso? Porque eu entreguei o dízimo, por exemplo? Porque eu não deixo de congregar? Não, ele não está falando de meritocracia. Mas eu quero que você olhe para o texto e consiga enxergar aqui que ele está falando de relacionamento íntimo com Deus. Não é mérito, é relacionamento, é comunhão. E ele diz aqui que o amor do Pai, a Bíblia diz isso, que já é derramado nos nossos corações. Mas a comunhão, queridos, ela se aprofunda na obediência. Isso é uma verdade que aqueles que são pais vão entender melhor. Se você tem um filho e ele insiste em te desobedecer em tudo, em te desonrar em tudo, você tem prazer nesse filho? Você que é pai e mãe? Você que é pai sabe responder isso. Irmãos, é natural pais e mães chegar e dizer assim, ó, eu não aguento nem ver a cara desse menino. Se o menino assume um posicionamento de rebeldia e desobediência. E aí eu te pergunto, quando o pai chega a esse nível de olhar para um filho ou uma filha e dizer assim, eu não aguento, eu não suporto nem olhar na cara desse menino, dessa menina. Esse pai ou essa mãe deixou de amar o seu filho, a sua filha? É claro que não. Mas o que aconteceu aqui? Eles perderam o prazer da comunhão, porque não tem. Perdeu o prazer de estar junto. Percebe? Então, por que a gente acha que Deus tem que ficar lá sorrindo para nós, filhinho de papai, senta aqui, deixa dar beijinho, e a gente vivendo uma vida de rebeldia, de desobediência o tempo todo? Você acha que Deus age assim? Ele não age, está aqui. É por isso que Jesus disse, será amado por meu Pai. Mas espera aí, Deus já não nos ama de qualquer jeito? Ama sim. Mas aqui ele está falando exatamente desse nível de relacionamento íntimo com Deus, que só pode ser aprofundado quando tem obediência, porque a obediência, a prática da sua palavra é prova de que eu o amo. E aí Deus olha e tem prazer em se relacionar, é por isso que Jesus diz, será amado, será levado a um nível de intimidade mais profunda, um nível de comunhão mais profunda com Deus. E com Ele, né? Porque Ele diz, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Aí tem aquela questão, né? Ah, mas nada do que eu fizer vai fazer Deus me amar mais ou menos. É verdade. Não vai mesmo. Mas vai fazer Deus ter mais prazer em você. É aquela história que muitas vezes a gente não quer, muitas vezes, ou na maioria das vezes, assumir. Deus não faz acepção de filhos, mas Ele faz acepção de atitudes, de ações. Isso é um fato. E é isso que Jesus quer nos fazer entender aqui. Jesus termina o texto com a seguinte afirmação, e me manifestarei a Ele. Ah, irmãos, talvez essa frase aqui seja aquela que mais brilha nos nossos olhos quando a gente olha para esse texto. Sim ou não? Porque quem não quer isso aqui, irmãos? Conhecendo Jesus, sabendo de Jesus como nós sabemos. Quem que não quer um Jesus que se manifesta a nós, na nossa vida, nas nossas causas? Agora, olha só, essa promessa aqui, que Ele se revelará, percebe que ela não é para qualquer um. Para quem é? Para aquele que o ama. Deixa eu voltar no filho. Seu filho é esse, desobediente, rebelde. Só te
dá desprazer e tristeza. E aí ele chega e te pede o cartão de crédito para comprar um presente. Você vai dar? Você vai, meu filho, toma aqui, gasta o que você quiser, vai lá. Você vai fazer isso? Irmãos, ninguém em sã consciência faz. Ninguém que respeita limites e princípios faz. Entende? Então, a promessa de que ele se manifestará aqui é para aqueles que o amam, aqueles que decidiram viver o que ele ensina, aqueles que decidiram colocá-lo acima de tudo na sua vida, de cumprir o que a palavra de Deus diz, amar a Deus acima de todas as coisas. É para esse que é essa promessa. E é interessante que a palavra em foco aqui agora é manifestarei, ou manifestar. Se você for olhar o original dessa palavra, ela significa tornar visível, é revelar-se pessoalmente. Então, olha só, para aqueles que decidiram sair do lugar de um conhecimento intelectual, decidiram ter, saber, entender, reter os mandamentos e guardá-los, Jesus disse aqui, é isso que ele está querendo dizer, que ele não vai apenas revelar a essas pessoas, por exemplo, nos céus, na natureza, como diz Paulo aos Romanos. Paulo vai dizer ali que se você ou qualquer ser humano parar por algum momento e olhar, por exemplo, na natureza, é impossível que essa pessoa não acredite que tem um Deus poderoso por trás de tudo. Ele não está falando desse tipo de revelação. Ele está falando de uma revelação personalizada, pessoal, que ele vai se manifestar no nosso cotidiano. Mas isso é para quem ama e obedece. Para esses, eles vão experimentar vislumbres da presença de Jesus o tempo todo, direção e consolo. Olha só o que Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, registra. Palavras dele, tá? Do próprio Jesus. Eis que estou à porta e bato. E é interessante que essa palavra aqui é para crente, tá? Não é para ímpio. Depois você pode conferir lá. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isso, queridos? Imagine o sol surgindo entre as nuvens pesadas depois de uma grande tempestade ou de um grande período de chuva. Ou numa manhã, quando você levanta e consegue ver o nascer do sol. Esse nascer do sol, esse aparecimento da luz solar, é uma criação? Não é uma criação, porque ele já está lá. Na verdade, é uma revelação. Então, o que vai acontecer na vida desse que resolveu amar ao Senhor? Jesus já está lá pronto, mas para esses que lhe obedecem, vão começar a ter esses vislumbres da revelação, da manifestação dele em todo o tempo e em momentos oportunos. Amém? Jesus deixou, queridos, esse critério claro para sabermos quem ou se realmente o amamos. E o critério é obediência fiel, não é parcial, fiel aos seus mandamentos. Eu quero que você saia daqui entendendo hoje que isso não se trata de religião, de emoções passageiras, mas de um relacionamento verdadeiro, autêntico, que é comprovado por ações diárias e constantes. Aí alguém pode dizer assim, puxa, mas é toda a Bíblia que eu tenho que praticar? Ou, um dia eu me fiz essa pergunta, tá? Ou só aquilo que eu conheço dela? É aquilo que você conhece dela. Porém, você precisa continuar desejoso em conhecer o resto. E que é algo natural. Entende? Se aquilo que nós já conhecemos é recebido ou é permitido que entre,
e a gente começa a viver esse relacionamento transformador com o Senhor, é natural uma sede, irmãos, por conhecer mais da palavra. Porque quanto mais conhecimento, mais obediência. Quanto mais obediência, mais manifestação, mais interação, mais intimidade, mais revelação dele. Irmãos, é isso que precisa mover o nosso coração. Eu me lembro que há muitos anos atrás, e desde lá eu faço desse texto uma morada, João 14, 21. Num belo dia eu chego para o Senhor e disse assim para Ele: Senhor, como que eu posso medir o meu amor pelo Senhor? Irmãos, e foi exatamente isso que Ele me deu como resposta. Eu me lembro direitinho que eu senti aquela voz falando no meu interior, e ela dizia assim: veja o quanto você obedece daquilo que você já conhece dos meus mandamentos. Irmãos, aquilo brilhou assim diante de mim, ó. Assim, uau! E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei sim a pensar, eu já sei disso, isso aqui eu não obedeço. Eu sei que tem esse mandamento, isso aqui eu faço. Então, como que eu consegui medir o meu amor? E como você pode fazer isso? Olhe, tente listar tudo que você já conhece de mandamento. Tá, eu conheço tudo isso aqui. Agora, o que eu pratico? Tipo, se você conhece 10 e pratica só 3, qual que é o nível do seu amor? Consegue entender? Qual que é a palavra de Deus para nós? Se eu conheço 10, a minha prática tem que estar aqui. Porque é a obediência, é a prática que vai determinar o nível do amor que eu tenho por Ele. E desde então, passa tempo, eu volto, falo assim, eu preciso, Senhor, como que está? De verdade, eu estou te amando. Eu nunca meço o meu amor por Ele, por momentos de lágrimas, de emoção, irmão, porque isso é bom demais. Mas é fruto da obediência. Quanto mais a gente obedece, mais nós vamos nos emocionar na sua presença, porque a presença dele mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura. Talvez ela não tenha mexido com a sua estrutura, pode ser que é porque o nível de obediência está baixo. O nível de obediência mostra o nível do amor que você tem por Ele. Jesus, com essas palavras, queridos, cheias de verdade e de graça, na verdade, Ele nos revela aqui que o amor a Ele, a gente precisa entender isso, não é declarado apenas com lábios, com ações externas, mas ele é evidenciado em uma vida de obediência. Eu acredito que deu para você entender que Jesus nos mostra aqui nesse texto de João 14, 21, Ele nos mostra uma trilha de revelações espirituais. Qual é essa trilha? Conhecer os mandamentos, praticá-los com fidelidade, experimentar o amor do Pai e viver a manifestação viva do Cristo ressurreto. Você deseja isso? Você pode ficar de pé? Eu quero te dizer que isso não é uma promessa abstrata, mas isso aqui, irmãos, é um convite real. Preste atenção. O Cristo ressurreto deseja se manifestar a nós. Não apenas no céu, mas aqui, agora. Em todas as questões que você está vivendo, em todos os momentos, em todas as demandas que envolvem a sua vida. É isso que Ele está querendo nos dizer. Essa manifestação não é para os perfeitinhos ou para os perfeitos, porque isso não existe. Mas percebe que a mensagem toda está nos levando a entender que essa manifestação é para aqueles que resolveram amá-lo de verdade e que demonstram isso através de uma vida obediente. Então, a pergunta que ecoa agora, e eu quero lançá-la a você de uma forma simples e profunda é: nós amamos Jesus o suficiente para decidir mesmo obedecer a sua palavra, mesmo quando nos custa algo, mesmo quando vai contra os nossos desejos, a nossa vontade,
Mesmo quando o mundo diz o contrário, nós o amamos mesmo, nós temos o amado mesmo dessa forma. Ele tem sido suficiente para nos colocar nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, se nós escolhemos amá-lo com ações, é certo de que Ele se manifestará. Ele se revelará a você, a nós, no meio da tempestade, no meio da dor, no silêncio da madrugada. Sabe, irmãos, quantas vezes nós acordamos nas madrugadas da vida, naquele lugar que ninguém fala, não tem voz nenhuma, e tudo o que nós mais queríamos era que Deus falasse com a gente, pois Ele está disponível para se manifestar, para revelar a nós nesses momentos. Sabe aqueles momentos de pressões que todos nós passamos, de angústias, que nós precisamos tomar decisões sérias, e que muitas vezes tudo que nós queremos é uma revelação. Ele está disponível para se revelar a nós nesses momentos. É Ele que disse aqui. Isso é uma promessa dEle. Sabe aqueles momentos em que, por causa da pressão, da angústia, a única coisa que você consegue fazer é chorar, e não são lágrimas mais que caem dos olhos, parece que é um rio que ecoa, que desce dos seus olhos, tamanha a angústia. Nesses momentos tem um Cristo ressurreto disponível a se revelar a nós. Agora a gente precisa entender que isso não vai acontecer de qualquer jeito. Nós precisamos refutar a ideia, irmãos, de fazermos parte dessa geração que busca revelações sem compromisso, de fazermos parte dessa geração de pessoas que busca bênçãos sem entrega, dessa geração de cristãos de hoje, que deseja sim a manifestação de Deus, que aspira por experiências sobrenaturais com Ele, porém sem cruz. Nós não podemos nos permitir fazer parte disso. E para isso, Ele está nos lembrando hoje, que a chave para esse lugar onde Ele vai se manifestar, onde nós vamos experimentar um tipo de amor prazeroso com Deus e com Ele, e a manifestação do seu Cristo, é amor obediente. É obediência como fruto do nosso amor a Ele. Quem me ama terá a minha manifestação. Essa é a promessa gloriosa que Ele te trouxe aqui para falar para você. Ela é sua. Você pode viver isso. Eu não sei você, mas eu quero. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria orar com você neste momento.